Hello, guys. Welcome again. My name is Jorge Nascimento. If you don't know me, I'm from MyWest Solutions, and today we have a special guest to talk to you about their own experience. Today, this video will be handled in Portuguese, Brazilian Portuguese, because our guests, they are Brazilians, so it's easier. You're gonna find this video on the Portuguese list down below in this channel. And if you don't speak Portuguese, please go to the YouTube on your laptop or computer and activate the subtitles in English, automatic translation. Ok? Então vamos lá, para você que é brasileiro está aí, eu sou o Jorge Nascimento, vocês já me conhecem e vamos chamar nossos convidados aqui para a sala para a gente trocar um bate-papo sobre como é que é a experiência do Web3 e como é que está sendo a vida deles na vida real, porque eles são clientes da vida real, estão passando pelo processo nesse momento. Tá bom? Vamos lá? Vou chamar aqui meu sócio, Juan. Hey guys, Spanish. How are you? I'm going to speak in English, but I know I can understand Portuguese, so the questions I'm going to refer it to George. That way he can translate it. Yeah. There we go. Andrea, que já está trabalhando e tudo mais, e o nosso amigo Douglas, que está aqui na Flórida junto comigo. Eu continuo não ouvindo o Jorge. Estou aqui. Douglas, está me ouvindo? Juan, are you listening? Sim. We're good. Jorge, não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo todo mundo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Vamos lá. A Andrea saiu. Não tem problema, a gente começa aqui com o Douglas, conversar sobre o Web3, a experiência do Web3, como está sendo o Web3 para eles na vida real, né? E o que eles podem passar para vocês que ou já estão no processo, em alguma parte do processo. Aliás, esse final de semana nós tivemos várias aprovações aí de Labor Certificates de um grupo muito antigo, que é o grupo da IH Houston, né? Muito antigo, um dos grupos que estavam sofrendo bastante com essas aprovações aí, e saíram muitas aprovações nesse final de semana, então feliz aí por eles aí. Provavelmente eles também vão pegar a experiência aí, tanto do Douglas quanto da Andrea, sobre o que vem, né? Sobre o que está acontecendo nas outras etapas. Beleza? Vou deixar eles se apresentarem. Thank you guys for being here, for having the time to talk to us, to help us understand and show a little bit to people how is the process, and open your life a little bit, to give your comments about our EB3 process. Thank you. Então vou deixar eles se apresentarem, né? Vem de lá, Andrea, quem é a Andrea, da onde você veio, e depois o Douglas. Aí a gente vai seguir com uma série de perguntas aí, aprofundando um pouco mais para que eles possam também matar as curiosidades aí. Então, eu sou a Andrea, eu vim do Rio de Janeiro e fui para Tampa, na Flórida. Já estava em Tampa há quase 4 anos, quando meu marido estudando, quando a gente soube, através do Jorge, do EB3. E legal. Aí a gente startou o processo. Show de bola. E Douglas, você? Douglas Nascimento. Não sou parente do Jorge Nascimento, mas sou Douglas Nascimento. E sou de São Paulo, e eu já segui o canal do Jorge, acompanhando todo o processo de autoaplicação que ele fez, e quando ele lançou o programa para poder aplicar para o EB3, acho que foi algo como outubro de 2018, nós aplicamos. Então vocês também, os dois aí, são de um grupo bem antigo aí, que até da mesma época desse de Houston e de Ruskin, né? A minha primeira opção era Houston. Eu acho que eu fiz isso. O do Douglas teve um problema e depois... Preferred cities. Yeah, what were the preferred cities? E a gente vai falar sobre isso. Vamos para a próxima pergunta, aí eu volto para André de novo e fica nesse ping-pong André e Douglas. A gente ia ter um terceiro convidado hoje, mas o terceiro convidado acabou não podendo participar aí dos 45 do segundo tempo, mas tá bom esses dois, tem muito mais gente, né, nesse grupo, tá? Não são só eles dois, eles foram os dois primeiros, os três, né, mas o outro não participou, que toparam falar aí sobre a experiência com vocês, e depois a gente vai trazendo de pouquinho em pouquinho mais grupos de outras cidades também, para compor mais para vocês aí a experiência. Próxima pergunta, Andrea e Douglas, começando pela Andrea. Por que o Web3 e o que fez você escolher o Web3 como uma opção? Por que o Web3?
porque eu não tenho... Porque hoje a gente tinha algumas opções de visto. Aquela de investir 500, que agora acho que são 800 mil dólares numa companhia americana. Isso para mim era inviável, eu não tenho esse dinheiro. A outra opção seria trazer uma empresa do Brasil para cá como se fosse uma filial. E aí o visto ele tinha uma série de exigências que também eu achei arriscado. E eu não tenho nenhum talento para poder entrar naquele visto de talentos especiais. E a gente ficou morando aqui com visto de estudante, como muita gente faz. Uma coisa que eu tinha decidido, eu e meu marido, é que não ficaríamos aqui nem uma hora ilegais. A gente não tinha esse pensamento, nunca passou pela nossa cabeça. A gente sempre pensava, olha, a gente tem um deadline. Se chegar esse deadline e a gente não tiver conseguido, né, a mudança de status, a gente vai voltar para o Brasil. Porque até então, tudo meu ainda está no Brasil. Eu tenho coisas no Brasil. Legal. E aí apareceu essa oportunidade da B3 que a gente achou maravilhoso. Porque era uma oportunidade que a gente não era caro, era um visto que, teoricamente, é um visto, acho que é o mais barato que tem, né, Jorge? Nem sei. Ele não é barato, mas ele não é o mais caro de todos. Estudar é caríssimo. As pessoas que acham que vir para cá do visto estudante é fácil, estão enganadas, é caríssimo estudar aqui. E aí a gente aplicou. Foi isso. Legal. Vamos pro Douglas. E aí, Douglas? Por que o EB3? O que te fez escolher o EB3? Você estava aqui como estudante também? Olha, essa é uma questão bem complexa, né? Quando você fala escolher um visto, é praticamente escolher 6 números de uma loteria. É bem complexo. Nós temos vários estudos, nós saímos na época do Brasil, eu estou aqui porque minha esposa estuda, esse é o nosso projeto principal aqui, a questão de ensino, e comecei a estudar, várias possibilidades. Nós tínhamos possibilidades de aplicação para um visto de europeus, mas aí você começa a ver muita coisa nos bastidores, e você vê o risco sendo muito elevado, logo para quando se chega para tentar aplicar um visto como esse. E nós tivemos uma conversa, como o André mesmo falou, a questão do ensino realmente é um investimento elevado, e ainda mais se tratando de universidades. Existem escolas aqui que têm um padrão diferenciado de ensino, mas quando você fala em querer aprender mesmo e entrar numa universidade, o gasto é elevadíssimo, e nós tivemos uma conversa séria na questão do risco que é de montar um negócio, seja ele com investimento de EB5 ou E2, de dar errado, ou uma L1, ou alguma coisa assim, por conta do que você precisa de fato entregar. E nós sempre optamos seguir pelo caminho mais difícil, que é o mais correto possível. Então, com isso, nós entendemos que o risco dentro das opções com o EB3, se desse algum problema, o que nós perderíamos seria menor, e nós direcionamos parte desse investimento para a questão de educação. Então, foi esse o nosso caminho, e eu acredito que foi a melhor escolha. Até por conta desse momento que nós vivemos hoje, vários empresários que eu conheço estão completamente comprometidos, que tiveram a sua aprovação baseada em um visto de negócio, né? Então, é por isso que nós optamos por essa modalidade. Uhum. Legal, que bom ver essa experiência parecida com a minha também, né? O certo é o certo, por mais que só você esteja fazendo, e o errado é o errado, por mais que todo mundo esteja fazendo, né? É duro, porque pela história de você olha a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Você olha e fala, caraca, eu tô indo aqui pelo caminho mais difícil, e todo mundo rindo, porque esse cara é louco, né? Esse cara é louco de tentar fazer o caminho mais difícil. Mas sei lá, acho que nós saímos do Brasil tentando, com o propósito de crescer culturalmente, de aprender coisas novas, e eu acho que mudar alguns hábitos faz com que isso melhore para todos nós, né? Então, não é de você mudar de país dizendo que seu país é isso, é aquilo, se a gente acaba mantendo velhos hábitos, né? Então, acho que isso faz parte desse processo. Legal. Vamos para outra pergunta agora, que é na linha para a galera que já está assistindo a gente agora, provavelmente está curioso, está querendo saber e tal, como é que tá.
essas pessoas, tanto o Douglas quanto a Andrea, né, eles já começaram há muito tempo, eles não decidiram ontem, eles não contrataram os serviços, né, jurídicos, gerenciamento de projeto, tudo que precisa para colocar o projeto em pé ontem, já tem um tempo. E aí, todo mundo deve estar em casa. Pô, como é que é a sensação? No início, e o grupo deles teve um problema no início, né? Que estava na hora de aplicar, sempre adiava um pouquinho, o próprio Department of Labor postergava o início, né? De fato, do processo. Como é que foi esse início para você, Andréa, até chegar à tua aprovação da LC? Como é que foi esse início? Foi tranquilo, não foi? E depois eu vou para o Douglas. Ô Jorge, eu posso te dizer que eu tive muita sorte. Eu não tive sorte, não foi pelo tempo, porque o tempo, ele é teoricamente o mesmo para todo mundo, e é muito tempo. Eu fiz a aplicação em novembro de 2018. Essa foi a data da minha primeira aplicação, do meu primeiro pagamento. E aí o meu processo começou a andar. Eu recebi, aí eu juro por Deus, porque já tem tempo, né? Então eu já não lembro mais o que veio primeiro, mas eu lembro que eu recebi em março de 2019, eu recebi a minha LC aprovada. Não foi março, foi maio. Recebi a minha LC aprovada. Então, olha só, eu apliquei em novembro, em maio eu recebi a LC aprovada. Daí começou, aí em maio eu recebi a LC aprovada, quando foi em julho eu recebi a autorização para dar entrada na imigração com os documentos para o EAD. Mas de novembro a maio, como foi essa espera? Como foi? É horrível, é muito ruim, gente, é muita ansiedade, porque você está postando as suas fichas e naquilo, e demora, e você não tem notícia, porque ninguém tem como te dar notícia, ninguém tem como te dar retorno. Você, como a US Solution, a imigração, é porque o troço está rolando. Então, você não tem notícia, não sabe se, poxa, receberam, não receberam, aprovaram, não aprovaram, o que está acontecendo? E aí eis que chega um documento na sua casa, que você não está esperando. Mas assim, é um processo. A pessoa o que eu tenho a dizer é que as pessoas que queiram aplicar, eu não sei se é para esse visto especificamente ou para qualquer visto, aí eu já não sei. Mas as pessoas que querem aplicar especificamente para EB3 têm que ter tempo até receber o seu green card. Não é rápido, é demorado. A gente ainda vai falar sobre isso. No decorrer do caminho, tem interferências, não é, Douglas? A gente sabe que tem interferências grandes que fazem a gente dar passos para trás. Então, a pessoa precisa ter tempo. Eu preciso do meu EBT, do meu EAD aprovado em 6 meses. Meu filho sai fora, não vai conseguir. Isso tem que ficar muito claro. A pessoa tem que ter lastro de tempo e lastro financeiro para poder conseguir. I wanna say something, and George help me with the Portuguese version. The idea, the summary of this part is basically what we say in our videos. You need time. If your main concern is the time, this is not the process for you. You gotta plan. Exactly. You gotta plan ahead. You gotta plan ahead. Financially, you gotta plan how you're gonna. For example, the profile of Andrea and Douglas is that the first intention for them to come from Brazil was to study. So they start studying. Then they realize, hey, living here is a good opportunity. I want to live here. So then they start doing some research, and that's what they explain. So it's basically, you got to keep the status. That's why we say, like, sometimes the consular process could be better than the adjustment of a status process, because the stress, because of the time, to keeping the adjustment, the legal status. George, yes. No, stress, time, and you forgot money. And the money. Money. It looked like higher, the money. It looked like the price is higher in the consular process than in the adjustment of a status. But housing, insurance, the car, living expenses,
school. Yes. Então, o que ele estava falando é o seguinte, se vocês, que a André estava explicando da experiência da vida dela, e o Douglas vai falar um pouco do lado dele também, é que não se tem muito controle sobre as agências do governo americano. Isso aí é meio que óbvio. Então, por causa disso, o tempo, você não controla o tempo. Você não tem... Ah, é esperado uma média disso. Sim, é esperado para qualquer coisa. Porém, anomalias aconteceram comigo, aconteceram com o Douglas, aconteceram com todo mundo, e isso com o Juan também, que tem o próprio Green Card atrasado, né? Então, aconteceram anomalias, e se o tempo para você é uma coisa prioritária, eu tenho que aprovar isso até tal data, se não cumprir aquela data, para mim, eu vou ficar em problema, não é o processo para você. Não faça, porque você não tem controle sobre o fator tempo, ok? Dinheiro. O dinheiro, ele é um processo caro, mas como o André já falou bem, ele é caro num primeiro momento, mas se você comparar com todas as opções que você tem e com o custo de viver aqui, não é tão caro assim. Então, é um fator que você também precisa se planejar. Mas vou deixar o Douglas falar. Da tua aplicação até o momento da tua LC aprovada, como foi para você, Douglas, a tua experiência? Olha, foi muito difícil, porque primeiro que assim, essa questão que eu acho que é importante, independente de qualquer modalidade de visto, etc., tem que haver um planejamento, né? E o nosso planejamento, ele era estruturado em 2 pilares, né? Uma questão de um investimento com relação a estudo, e uma questão de investimento de negócio. Então, em um determinado momento, nós unificamos isso e entendemos que uma coisa seria meio que ligada à outra. Então, por isso que essa questão do investimento, né? Se houve muito do valor inicial, a pessoa paga para entrar no processo, que nem nosso caso foi em novembro de 2018, dia 3, eu acho que foi quando nós, dia 2 ou dia 3, nós fizemos o primeiro pagamento em novembro de 2018, e é aquilo, assim, nós tiramos do nosso coração, tipo, aplicamos e falamos, bom, nós vamos viver em cima do que nós planejamos, que nós vamos ter que aguardar entre um ano e meio a 2 anos. Então, assim, eu desenvolvi um planejamento de sobrevivência durante esse período, porque era assim, se acontecer, como alguns casos acontecem em 6 meses, ótimo. Se acontecer em 1 ano, ótimo também. Mas se acontecer em 1 ano e meio, ok. Se acontecer em 2 anos, aí a aguinha vai subindo aqui, né? E a questão de tensão, assim, porque nesse meio tempo existe um período de que você não pode sair do país. E esse período se dá em momentos onde meu sobrinho nasce, eu não pude visitar. Então, assim, tem uma amiga que disse que a gente sente muito essa questão de morar fora quando alguém nasce, você não pode visitar, quando alguém falece, você não pode visitar, ninguém fica doente. Então, esse é o pior momento de espera, assim, lógico que essa questão também do dinheiro que você vê o seu investimento, de certa forma, indo para um planejamento e sem ter certeza de que isso vai ter algum questionamento, algum momento, alguém te dizer não, enfim, então não tem certeza. Então, assim, nós entendemos que era um planejamento, obviamente, como qualquer outro negócio de risco, mas que estaria dentro do que nós esperávamos com relação a prazo e que poderia acontecer. Legal, bacana. Bom, aí depois disso, então o pessoal que está assistindo aí já está, poxa, caramba, não é o que eu digo, tem um dos clientes que foi aprovado ontem, ele me ligou pulando lá na casa dele igual louco, né? Eu achei que eu não ia nem ligar, porque já tinha muito tempo, mas quando aconteceu eu não me controlei, não, aí ele me ligou ontem. Ele brinca, ele fala, teste para cardíaco. É, isso aí. Mas, e para mim, uma coisa que ficou, pelo menos na minha experiência pessoal, eu também passei por isso, né? Eu também tive que fazer o processo de EB e tudo mais. Chegou um momento em que eu já não tinha mais controle nenhum, eu já tinha aplicado tudo que tinha que aplicar, e eu simplesmente falei, cara, eu vou viver a minha vida, vou planejar as coisas aqui como se isso aqui tivesse dado errado e eu não tivesse mais essa opção. Eu estava na universidade na época, e aí eu fui para o programa de Dual Degree, né? Porque o meu segundo degree iria virar um STEM, e eu teria 3 anos de OPT, então teria mais tempo para me programar. Então, falei, ok,
Dá para fazer isso? Vou lá na coordenação, vou aplicar, vou fazer as provas que tem que fazer, aplico, volto. Aí eu esqueci. Eu falei, ó, não vou mais contar com isso, até aqui eu podia fazer, não posso mais, então vamos viver a nossa vida. E a partir desse momento, eu me senti mais tranquilo, mais relaxado, e as coisas, pelo menos aparentemente, para mim, andaram mais rápido. Porque quando você não está contando com aquilo, quando aparece, você... Ih, apareceu, né? Bom, agora vocês estão na LC. A LC de vocês foi aprovada. A Andréia em maio, o Douglas depois vai falar dele. E aí, Andréia, depois de aprovado, o que aconteceu? Primeiro, como você se sentiu? Como você se sentiu e o que aconteceu gente, depois disso? Juro, é uma alegria. É uma alegria. É o que você falou, quando o cara que pegou... Quando você pega o documento que chega, você realiza, né? Fala, cacete, tá andando, né? Você realiza que o negócio tá indo. Então, te dá um gás maior. E aí você... Bom, enfim. Aí, depois que a tua LC ela é aprovada, aí sai das mãos e cai nas mãos do advogado. Que é nesse momento que tem essa transferência. Que é quando vai para o GoTree. Né, Douglas? É o GoTree, né, Douglas? Nem todo mundo está na GoTree, tá? Nem todo mundo vai estar lá na GoTree. É uma empresa de advocacia. Pode ser a Globo, pode ser a Envoy ou GoTree. A que tiver mais livre, entre aspas, no momento. E aí começa aquela correria de documento, porque você levanta a sua vida, né, para poder entregar para a imigração. Então, a gente tem que apresentar... Gente, é tanto documento, e tudo tem que ser traduzido e juramentado. Isso é muito importante, as pessoas não podem, pessoas que estão no processo, que estão no início, as pessoas têm que mandar tudo muito certinho, porque senão trava. E não trava 2 dias, trava um mês até. Então tem que ser muito certinho, tem que ser... Todos os documentos que você traz do Brasil, que terão que ser traduzidos, têm que ser traduzidos e juramentados por uma tradutora juramentada. Não é barato. Cada folhinha que você manda traduzir, são $50. Cada uma, você traduz, não sei, umas 10, 20, não lembro, é muita coisa. Então, assim, não é só o dinheiro do visto. Isso também tem que ficar claro para as pessoas. É o dinheiro do visto, é o dinheiro das traduções, é o dinheiro dos envios. Cada envio de documento que você manda para Flórida, ou você manda para Washington, ou você manda para South Carolina, para qualquer... É $100, $120, porque tudo tem que ter registro. E aí, enfim, é porque as pessoas não sabem, né, Jorge? A gente aqui na MyWest Solution, a gente tem um parceiro que trabalha com essas traduções juramentadas lá no Brasil. É muito bom, o preço dele está subindo, porque está criando mais clientes, mas ainda assim ele é muito atrativo porque ele faz em real lá no Brasil, ele é rápido, juramentado, diagramado. Let us know if you need it. Se você precisar, basta entrar em contato com a MyWest Solutions e a gente coloca vocês em contato, fala deles para vocês, porque realmente a tradução feita aqui nos Estados Unidos pode ficar muito cara e até demorada, e no caso dele é bem rápido. Então, precisou? Fale conosco, porque, como o André falou, você vai ter custo dos documentos, das traduções, e lá na frente os dependentes vão ter que fazer formulários da imigração, esses formulários também custam dinheiro. E Douglas, você, como é que foi? Depois da tua LC aprovada, o que você se sentiu? Como é que você se sentiu? O que aconteceu? Olha, é um momento de muita indefinição, né? Porque quando você recebe your Labor Certificate was approved, você fala, meu Deus, agora eu acho que ferrou, né? Tipo, acho que agora tudo vai mudar, porque você já tem uma ideia, mas como eu disse, eu não tinha muito isso, assim, de ficar acompanhando, entrar todo dia, era uma coisa que, tipo, tá lá e uma hora vai acontecer. Então, exatamente 1 ano depois que nós aplicamos, eu recebi esse e-mail. E o engraçado é que eu tinha conversado com a minha esposa, tipo, na noite anterior, do tipo, eu não sei, pô, vamos voltar, sabe aqueles momentos DR, porque isso acontece muito, porque você tá aqui, chega em um determinado momento que é difícil, né, porque... longe dos pais, longe da família, nossos pais, minha mãe e minha sogra ainda vêm às vezes para cá,
Mas, enfim, é difícil. Então, e bem no dia seguinte nós estávamos os dois na aula, e eu fiz um screenshot da minha tela e mandei para ela, do tipo, ela, não estou entendendo. Eu falei, então é isso mesmo que você entendeu. Nós agora, de fato, temos que fazer um pagamento e estamos indo na segunda fase. Então, exatamente. E assim, como eu já tinha tudo... Na verdade, eu fiz a lição de casa, eu sabia tudo que eu tinha que preparar de documentos, assim, e a validade. Então, assim que eu executei o pagamento, logo em seguida eu recebi todas as instruções do nosso escritório, que está cuidando do nosso processo, e eu já tinha uma lista dos documentos que eles pediam. Então, assim que eu recebi, eu já fui correndo atrás. Eu só tive um problema específico com um documento que eu achei meio sem sentido, mas que eles fizeram muita questão também, além de todos os problemas, foi a certidão de nascimento, porque no Brasil, normalmente, quando você é casado, a sua certidão de nascimento pessoal é substituída, e aqui eles fizeram questão de ter a certidão de nascimento. Então, eu tive que contratar uma empresa para tirar isso no Brasil e fazer esse documento chegar para mim aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que eu perdi mais tempo por conta disso. Eu perdi uma semana entre tirar esse documento e traduzir ele e enviar para eles. Então, assim, eu gastei algo como $20 por página na tradução de todos os documentos que eu precisei. É um escritório que tem aqui em Orlando e sempre quando eu tenho algum tipo de demanda com relação a isso, eles nos atendem. Então, basicamente, essa fase de sensação pós-aprovação da LC foi isso que nós vivenciamos. Legal. Então, isso é importante que o Douglas falou. Aqui nos Estados Unidos, a certidão de nascimento não deixa de existir porque você casou, tá? Então, tira a segunda. Mas, em compensação, do outro lado, é muito simples você tirar uma segunda via de certidão de nascimento no Brasil. Simples e rápido até. Então, já tire. Se você pretende... fazer alguma coisa assim aqui nos Estados Unidos no futuro, e não tem a sua certidão de nascimento, ou no meu caso, eu tinha, a minha da minha esposa, eu tinha, tanto a minha quanto a da minha esposa. A dela estava legível, a minha estava ilegível, então eu tive que retirar uma segunda via e tirei a segunda via para poder fazer o meu processo também. Beleza? Jorge, a minha demorou um pouco mais, porque eu falei, bom, na verdade, não é a minha, era da minha esposa, porque eu já tinha, porque por conta do processo de cidadania europeu, eu já tinha tirado recentemente todos esses documentos. E a minha esposa também, só que a dela ficou na Itália, não lembro exatamente o que aconteceu. E aí eu falei, quer saber, já que eu preciso desse documento, então eu vou pegar aqui a de inteiro teor, ela já vem traduzida do cartório em inglês, então ela demora um pouco mais do que uma certidão tradicional, assim, para se ter. Por isso que a minha acabou demorando um pouco mais. Legal. Show de bola. Então, mais uma experiência. Posso fazer uma observação? Pode, manda lá. Porque é o seguinte, o escritório de advocacia, eles mandam todas as séries de documentos que você tem que levantar. E toda essa série de documentos que tem que levantar, em nenhum momento está escrito que você precisa da certidão e da tradução de casamentos anteriores. Então, quem é divorciado ou quem é desquitado tem que ter a certidão do casamento anterior com a verbação. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, isso atrasou o meu processo. Isso é o tipo de coisa que eu gosto, informação da vida real. Also when you change names and like five no, I didn't change. No, I didn't change. I don't know. Eu não sei o porquê que essa certidão é necessária, porque eu apresentei a certidão no meu casamento atual, com os meus filhos, né, desse casamento atual, e mesmo assim, essa certidão foi solicitada. Eu achei importante falar, porque não está escrito em lugar nenhum dos documentos que a GoTree pediu, né, para mandar para a imigração, o pedido dessa certidão traduzida e juramentada. Então fica aí a dica, quem for divorciado, para providenciar essa tradução também. E o que o Juan falou é que para você manter, usando o teu exemplo, para você manter o registro das suas mudanças de nome, caso você tenha tido mudança de nome de solteiro para nome de casado e tal, mantenha esse registro
No meu caso, eu não precisei, a senhora Nascimento já tinha tudo no passaporte, já tinha identidade nova, mas tem gente que não muda a identidade, não muda o CPF, não muda as coisas para um nome novo, e aí você fica com documentos com 2 nomes. No Brasil, ok, aqui vai dar problema, então tem que mas não foi manter... meu caso não, Jorge. Não, eu sei que não foi seu caso, mudei... mas caso alguém esteja assistindo e tenha passado por isso, no caso, a pessoa só casou uma vez mesmo, mas ela nunca mudou os documentos, então vai dar problema. Então, corrige os documentos antes, ou mantém o registro, o tracking desse casamento, enfim, dessas coisas novas. Beleza? E Douglas, após isso aí... Não, o Douglas não. Agora é a Andréia, né? Depois dele ser aprovada, já começou a trabalhar, não tá trabalhando, enfim. Eu tô trabalhando. Tô trabalhando, já tá trabalhando no meu empregador, direitinho. Quanto tempo demorou para chegar no seu Work Permit? Meu Work Permit... Pois é, aí a gente tem esse gap aí de maio, que foi quando eu recebi minha LC, e aí até o momento que eu dei entrada no EB3, no Work Permit. Ai, gente, no documento de trabalho. Isso, no Work Permit. Por conta dessa certidão que eu tô falando para vocês do meu divórcio, por conta da certidão, eu não pude aplicar em julho. E julho era o último mês, até 31 de julho, era o último dia do ano de 2019. De 2019, isso. Eu só pude aplicar isso em outubro de 2019. Então, eu perdi agosto e perdi setembro. Então, outubro de 2019, eu fiz a aplicação para o EAD. E aí eu fiz a aplicação para o EAD, eu recebi o EAD em novembro. Em 3 ou 4 semanas eu já recebi meu EAD, de 2019. E aí eu recebi o EAD em novembro, e em dezembro eu já estava aqui com a família inteira, de mudança, e em fevereiro eu comecei a trabalhar desse ano. Você mudou da Flórida para a cidade onde você ia trabalhar. Para a cidade onde eu tô. Legal. Exatamente. Show de bola. E comecei a trabalhar em fevereiro. Em fevereiro você começou a trabalhar e está de fevereiro até agora. E a gente vai entrar aí nessa seara mais para frente. Como é que tá trabalho agora com essa época de Covid? Vamos pro Douglas agora. Mesmo. E o Douglas? E você, cara, depois da tua LC aprovada, como é que foi até teu Work Permit? Já tá trabalhando, não tá trabalhando? Olha, realmente muita coisa mudou depois do dia que eu recebi a aprovação do e-mail. Meu coração já quase parou, já voltou a bater, já quase parou de novo, já quase voltou a bater. Tive uma reunião com vocês para tentar me ajudar a resolver um problema, foram super receptivos, se envolveram no processo para tentar ajudar na medida do possível, mas enfim, acho que é muito importante que as pessoas entendam que não adianta a gente, se você já tem algo errado que não possa se qualificar, eu acho que vale a pena você entender isso muito claramente antes de fazer a aplicação, porque mesmo você fazendo tudo certo, existem questionamentos que podem comprometer o seu processo. Então, assim, se em algum momento você respondeu que você não fez alguma coisa que você não deveria fazer e etc., e você efetivamente fez, você pode ter problema. Não é o meu caso, assim, no meio do meu processo, levantou-se um questionamento de algo que, ao entendimento de muito, é algo que não compromete em nada, porque eu não tenho nenhum tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos, mas isso foi o que fez o meu coração e da minha família, por alguns momentos, entender que o nosso processo tinha acabado. Então, assim, é a questão de que fica claro para todo mundo que não é uma certeza de aprovação. Então, por mais que esteja tudo redondo, em determinados momentos, questões subjetivas e de entendimento único e exclusivo, por exemplo, de uma pessoa, pode comprometer todo o processo. Exatamente. Então, o meu processo demorou 2 semanas por não querer entender exatamente como funcionava determinada questão. Então, assim, foi nesse momento que eu pedi ajuda da MyOS Solution. Eu acho que isso é importante entender, que eles foram super solícitos. Eu liguei para o Jorge, ele me disse, olha, posso te atender hoje. Então, assim, não tem esse negócio de, olha, semana que vem a gente vê. E imediatamente foi uma sexta-feira, eu dirigi até Tampa, acho que eu gastei 1h30, mais ou menos, até lá, e bati esse papo com eles. Só para posicionar eles, você está em Orlando, na região de Orlando, e eu estou na região de Tampa.
Isso. Então, assim, de quando eu recebi a aprovação, houve essa questão da data que o meu advogado protocolou, que foi dia 24, foi quando recebeu efetivamente os documentos lá. Foi questão de um mês para receber a carta informando que tinha sido aprovado. E foi assim, foi um alívio até para o pessoal das empresas que são envolvidas no nosso processo e falando, bom, acho que realmente Deus está na sua causa, porque com todo esse impasse que foi gerado, em tempo recorde de resposta, foi assim, um milagre de Deus, assim, porque Deus tem que, além de tudo, Deus tem que agir no processo EB3, porque é complexo, entendeu? No Green Card como um todo, cara, é o que eu costumo dizer para as pessoas, Green Card foi e sempre será difícil. Não é fácil, não é como você comprar um saco de farinha na mercearia do seu José, não é assim. Então, prepara seu coração, porque eu passei, eles passaram, não é fácil. Não é à toa que quando você conquista, você realmente toma aquilo como uma conquista, você realmente conquistou aquilo, você fez por merecer, e você sabe que o caminho para chegar lá não foi fácil. Então, desculpa te interromper, Douglas, vai lá. Não, sem problema. E aí eu recebi essa carta e nós tínhamos um agendamento marcado para 18 de março para fazer os fingerprints e aí aguardar o recebimento do EAD. E aí, beleza, dia 14 de março, pandemia anunciada. O mundo para diante de algo que ninguém sabe o que é. E aí, nós acompanhando diariamente, né? Porque, bom, vai fechar. E o coração, mais uma vez, em teste. Não, vai fechar. E aí, beleza, tava tudo certo. Pegamos a nossa entrevista marcada para primeiro horário, no dia 18. Chegamos lá, fechou. Sem previsão de abertura. Puta, e aquele balde de gelo, né? Do tipo, puta, e agora, né? Tipo, chegamos até aqui para morrer na tela, não pode ser. Voltamos para casa, assim, angustiados por várias coisas, né? Pelas incertezas que essa pandemia tem gerado e por não ter respostas de coisas que agora nós temos que simplesmente mais uma vez aguardar. E aí, em meio a todo esse problema de pandemia, de nada acontece, de mais de 30 e poucos dias dentro de casa, eu recebo um alerta da USPS de que eu tinha uma carta da imigração chegando. Oh, que beleza! Porque para testar o coração, eu tenho aquele aplicativo que me mostra as correspondências do dia. E aí o coração, ai meu Deus do céu! E aí veio uma carta para mim e para minhas duas filhas. E a minha esposa não. Eu falei, puta, deu merda. E aí, beleza, chegou a carta, nós fomos, e eram várias cartas. Eram, tipo, 3 cartas para cada um. E era uma porque tem uma aprovação para viagem internacional, uma aprovação para o trabalho, e um aceite do processo com relação ao pedido do Green Card. E aí nós vimos que tinha sido aprovada. A gente, legal, tal, mas e aí? A gente não conseguiu fazer o fingerprint e a gente vai receber o cartão, e assim, sem resposta, nem nada. Aí eu consultei, e aí depois eu consultei o tracking no dia seguinte, estava dizendo, olha, seu cartão está a caminho. Como assim a caminho? Pois é. Recebemos o nosso sem o fingerprint, o meu e das minhas duas filhas. E aí houveram alguns erros, tipo, de inversão de fotos nos documentos delas, a gente não conseguiu reverter ainda porque o escritório ainda está fechado. E a minha esposa não, o processo dela ficou parado na tela, não muda o status. Ela não recebeu ainda. Não, então eu diria que é o seguinte, desse bolo todo, a tua esposa é a única normal, cara. Vocês são anormais. Aí eu virei pra ela e falei, olha, eu tinha dito pra você me tratar melhor, assim, não ficar pegando no meu pé. Acho que em algum momento eu devo ter excluído seu processo sem você ter percebido. Então ainda dá tempo de eu reverter. E é aquele momento do auge da quarentena, onde só tem aquelas comidas maravilhosas e tal. Aí, de repente, o dela foi aprovado e chegou em casa também. Então, quer dizer, também? Também. Sem fingerprint? Então, sem fingerprint. Que doideira, rapaz. Doideira total. Yeah, for example, my father, he has to renew his permanent resident, his green card. And since they already had their fingerprints, they used them. They didn't want him to go again and do it. Yeah.
Eu penso que não faz sentido, porque nós já temos processos, nós já temos os nossos digitais no arquivo deles, então acho que... E aí nós recebemos essa aprovação, fomos Mas peraí, agora eu fiquei com a dúvida. No teu cartão, tem uma fingerprint lá no teu cartão? Você consegue ver ela? Aparece... Foto? Tem foto? Não, aparece uma informação de que não tem fingerprint. Ah, legal. Porque essa fingerprint que você vai fazer agora, ela é oficial, e a foto também. São essas fingerprints e fotos que vão para o seu Green Card. Eu também fiz elas, e quando chegou na época do Green Card, eles não me pediram para fazer de novo. Apesar que te pedem para pagar de novo. Eu pagava para fazer a fingerprint, te pedem para pagar de novo. Mas para fazer, não, você não precisa ir lá. Legal, então... Agora você, Douglas, então você já está com o Work Permit, você tem que resolver o problema aí da foto das filhas que ficou invertido, né? Nas carteirinhas. Então, peraí. Para eles saberem também. As suas filhas são menores de idade, elas receberam o Work Permit também? Elas recebem um EAD, porque nesse mesmo documento é o que autoriza elas a fazerem viagens internacionais, porque lá tem essa informação. Por isso que eu acredito que elas recebam esse documento, porque acho que não faz sentido. Legal. Não, era essa a mesma pergunta, eu só queria que você falasse para eles. Elas recebem também o Social Security Number, viu? Sim. As menores de idade também recebem Social Security Number. Aí eu falei para minha filha que eu botar ela no sinal jogando bolinha. Aliás, falei, não, já tá apta a trabalhar, vai pro sinal jogar bolinha. Então, Douglas, você já está com o Work Permit na mão, aí agora você está falando lá com a galera que ajuda no settlement, que vai te levar para onde você tem que ir. The training with the employer. O treinamento, a semana, o Orientation Day, Orientation Week. Você já está agendando isso? Já está fazendo esse negócio para andar, para ir trabalhar? Tem alguma orientação vinda dos seus advogados em relação a isso? Assim, na verdade, a orientação dos meus advogados eu não tenho, assim. Eu tenho que sempre questionar eles, porque para eles acho que é um processo tão automático que eles não fazem esse tipo de follow-up, assim. Se você não tem uma dúvida e você não questiona, eles vão seguindo o trâmite legal deles. Então, assim que eu recebi, eu notifiquei a empresa que a gente faz os pagamentos para eles, etc. E aí, nós temos um portal onde o nosso processo vai recebendo uploads, tipo, quando algo... Uma timeline, né? Exatamente. E aí, assim que eu enviei para eles o meu EAD, que tinha sido aprovado, entrou uma outra pessoa comigo no processo, e aí essa pessoa, tipo, já me mandou todas as orientações básicas de quem, por exemplo, não está nos Estados Unidos, o que precisa fazer, etc. Muitas coisas não se atendem a minha realidade aqui, e aí me questionou se eu já estava disponível. Eu disse que eu já estava disponível, porque algumas pessoas têm muitas vezes a necessidade de viajar para o país, porque, por exemplo, eu fiquei 1 ano aqui, e assim, nós tínhamos uma programação de viagem agora, mas que por conta da pandemia esse processo mudou, essa ideia mudou. Então eu disse para ele, olha, eu já estou disponível, a questão é que eu ainda não recebi meu social porque o escritório está fechado. Então ele falou, bom, então infelizmente a gente não consegue ainda que você inicie porque você precisa do seu social. Então assim, ele já me deu um checklist de coisas que eu preciso providenciar, eu só não tenho a princípio isso para poder apresentar para ele, assim que eu acredito, ele me mandou uma carta do meu empregador dizendo que, comprovando de que a minha posição está garantida, de que eles estão me aguardando e que eu até me surpreendi, porque em meio a esse processo de pandemia, etc., o próprio empregador já convocando as pessoas para poder trabalhar, né? Então, assim, eu não estou trabalhando, estou ainda praticamente dentro de um status congelado, eu tenho um documento, mas eu não posso trabalhar com nada, não posso fazer nada até que eu tenha o meu social. Então, o social security. Legal. Show de bola. Então, aí, voltando para a Andrea já está trabalhando, aí a Andrea já passou dessa fase do Douglas. A Andrea já estava com social, já estava com tudo, a Andrea já se mudou, chegou lá. E aí, Andrea, chegou lá, como é que foi o seu Orientation Day? Como é que foi o Orientation Day? Como é que foi trabalhar, começar a trabalhar? Como é que está sendo trabalhar nessa época de pandemia, essas coisas? Eu estou trabalhando num restaurante
E o restaurante estava fechado desde o dia 20 de março e retornou semana passada. E eu voltei a trabalhar essa semana que passou. A gente está na segunda, na semana que passou eu retornei ao trabalho. Agora sim, com relação ao trabalho. Eu apliquei para ser... É um restaurante, eu apliquei para ser preparadora de alimentos. Então, o que é a preparadora de alimentos? É aquela pessoa que corta, que descasca, que tempera, que guarda, que tira, não sei o quê. Só que faz aquelas etapas anteriores à preparação final. Exatamente. E quando eu cheguei, quando eu recebi meu EAD, eu imediatamente preparei toda a mudança para vir para cá. E aí, cheguei aqui, bom, beleza, já mudei, já estou com toda a minha documentação ok, estou pronta para trabalhar. E aí eu comecei a mandar mensagem. Quem faz esse processo, e não é só o Brasil que faz esse processo, é o mundo inteiro. Então, e do mundo inteiro, e são várias outras empresas, né? Não é só a US Solution, né? Eles... Legal. Então, lavadora de louça eu imagino que seja mais hardcore do que preparar alimento. Imagino. Muito mais. No caso muito mais, porque é um restaurante que atende por dia. Exatamente. E é um restaurante que atende, eu estava até falando com o Luan, agora na volta da quarentena, a gente teve, na sexta-feira, 400 pessoas. Só no jantar. Então, até ele brincou, né? Você imagina, 400 pessoas, no mínimo 3 refeições, porque a entrada prato principal e sobremesa, faz a conta de quantos pratos. Mas como é que é? Uma máquina gigante? Ou você faz isso na mão? Como é que é isso? Não, você tem, é uma máquina gigante, é uma máquina gigante, mas você tem que pré-lavar a louça. Você não pega aquela louça que vem suja e coloca e joga na máquina. Na grade e joga na máquina. Não, você tem que pré-lavar. Aí tem aquele e muitas coisas lá. Você tem que arear. Eita, arear não. Com aquela água quente, arear, tudo que é de inox. Isso era minha avó que falava, arear panela. Tudo que é de inox não pode na lava-louça. Você tem que tirar aquele grude. Olha, gente, você não tem noção. Entendeu? Então, aí fica aquele questionamento. Na lava-louça são 3 pessoas que trabalham. Sim. Que é uma lavando, um recebendo e o outro lavando frigideira. Na lava-louça só tem EB3. Só tem EB3 lá na lava-louça. Mentira. Não, só tem EB3 e eu não sei o nome, Guatalateco, Guatalameco, pessoas que nasceram na Guatemala. São só essas pessoas que... Guatemalteca. Isso. Guatemalteca. Exato. Então... Mas tá lá, gente, tá tudo bem, o ambiente é muito bom, eles tratam a gente muito bem. Isso é importante saber. A gente é bem recebido. Já conheceu o dono lá? O dono não, lá, ainda não, ainda não. Não tive essa oportunidade. Não tive oportunidade. Legal. Eu acho que nos dias que eu trabalho ainda não foi. Ou se não tive oportunidade. Mas assim, o ambiente é muito bom, eles tratam a gente muito bem. Legal. A lot of people feel like they are going to be discriminated somehow because they are immigrants or something, but to ask her. Não, eles. O que o Juan falou que. Não sinto isso, não. Só traduzindo, o Juan falou que muita gente acha que vai ser discriminada nesses trabalhos de EB3 só porque são estrangeiros. Você sente isso? Não. Eu também acho que não. A gente conheceu ele lá pessoalmente. A maioria das pessoas que a gente conversou não tem esse perfil, né? Quantas pessoas você acha... Opa, dei uma pancada no microfone. Vocês escutaram aí, não? Tomara que não. Não. Eu acho que existe a possibilidade de, dentro do grupo, fazer uma rotatividade. E por isso que os advogados vão ter que entrar e trabalhar nesse sentido. Porque, na minha cabeça, um CNPJ que é o seu sponsor, aquele é o seu sponsor, e é lá que você tem que estar no momento da sua entrevista. Lógico que todo empresário, ele pode falar como empresário, falou, não, eu tenho 20 restaurantes, eu não sei quantos restaurantes ele tem. Você sabe quantos tem? Quanto ele tem, André? Você 7. Não tem ideia. São 7? 7 ou 8, são 7 ou 8. Vamos dizer que tenha 8.
Eu tenho 8, tenho 10 restaurantes e são todos meus e eu preciso gerenciar o meu pessoal da maneira que melhor for para a empresa, para o grupo como um todo, né? Então, acredito que isso seja algo para se trabalhar também ou eu evoluir, acredito nisso também. Eu acredito que depois que eu tiver com o meu documento, eu deva ir para o meu nome? Esqueci. Isso, que é onde eles fazem o catering. Então, eu acho que depois que eu tiver o meu green card, eles devem me descer para onde tem o catering, que aí é que é efetivamente onde é feito todo aquele preparo de alimento. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque justamente por isso que você está falando. Na hora que eu tiver minha entrevista, eu sou obrigada a estar trabalhando no meu empregador, no meu sponsor. Então, e eu estou nele. Enquanto ele está precisando que eu esteja lá. Show de bola. O Douglas não está trabalhando ainda, então não dá para perguntar para ele sobre isso. Mas o Douglas já falou mesmo você não estando trabalhando, você já falou para eles poderem começar a providenciar a sua vaga ou não? Então, assim, eu falei, ele me mandou um e-mail no domingo do Dia das Mães. Eu até estranhei um e-mail no domingo, né, no meio de uma quarentena. Ele me mandou um e-mail. Eu já respondi para ele imediatamente. Eles mandam uma carta padrão. Ele me perguntou se eu tinha recebido. Eu tinha dito que eu não tinha recebido isso ainda. E aí, pelo que eu entendi, o meu processo de fato parou. Ele não consegue garantir nenhuma posição para mim, porque não consegue ter uma previsão de quando o escritório do Social Security volta a funcionar. Então ele falou, olha, você precisa ter esse número. Então, enquanto você não tiver, o empregador não pode te receber. Então, eu acredito que quem tiver com a documentação ok, ele já vai posicionando. Assim, o Douglas já tinha falado sobre isso aí também, né? Bom, aí eu tô vendo aqui que eu fiz uma colinha aqui sobre os documentos. O Douglas já tinha falado sobre isso também. A família de vocês também recebe os documentos. As famílias já recebem autorização de trabalho e tudo mais. Os familiares de vocês estão livres para trabalhar onde eles quiserem, né? Para complementar a renda e tudo mais. Tem alguém trabalhando da família de vocês? Pode começar pela Andréia e depois pro Douglas. Douglas já falou que não. E o meu marido está trabalhando na BB&T, que é um banco. BB&T, um banco, legal. Gente, olha como a vida muda. Não, é sério, isso é importante eu falar. Meu marido, ele estudava e a gente não podia trabalhar, ninguém podia trabalhar. Então, apesar de toda a formação que a gente tem, que é currículo, sabe, tipo currículo frente e verso, é o currículo dele. O meu não, mas o dele é. E ele não podia trabalhar, e a gente não podia correr risco de fazer alguma coisa ilegal aqui. E hoje, meu marido, depois que a gente recebeu o EAD, que a gente está apto a trabalhar, meu marido agora está trabalhando num banco como um consultor de contratos especiais. E ele já tinha experiência em ótimo, banco. Muito bem, obrigado. Hã? Ele já tinha experiência em banco. Não, ele não tinha experiência em banco. Ele tem currículo frente e verso. Sabe aquela pessoa... Ele até falou uma situação engraçada, que quando foi feita a primeira entrevista, eram 4 pessoas, né, fazendo a dinâmica. Aí a entrevistadora, quem sabe Word, Excel, não sei o quê. Aí ele levantou a mão. Quem aqui domina direito? Ele levantou a mão. Quem aqui... Ele levantava a mão o tempo todo. Ele fazia tudo. E aí ele conseguiu a vaga e está trabalhando, está muito bem. E ganhando lá, trabalhando de 9 às 18, num emprego maravilhoso, num banco maravilhoso que está em expansão, porque eles compraram agora o Trust. E a minha filha também, minha filha mais velha, de 21 anos, conseguiu um trabalho agora numa empresa de projetos. Ela está estudando economia em Washington, D.C. e conseguiu agora uma vaga numa empresa de projetos. E tudo por conta do nosso EAD, da nossa permissão de trabalho. Então isso é maravilhoso. Legal. Bom, a gente está chegando aqui para o nosso final, porque agora tem que aguardar o Green Card, né? Já tem 1 hora de live. A gente vai ficando por aqui, eu acho, né? Vou deixar todo mundo se despedir aí. Não tem mais. Tinha uma última pergunta aqui, mas que Jorge, já foi meio que falado. Jorge, eu queria fazer só um parênteses aí no que a gente está dizendo. Eu acho que dentre essa questão, é uma coisa que você sempre fala, eu gostaria só de reforçar. Eu acho que dentro do planejamento do EB3, é extremamente importante a pessoa entender qual dos dois, sendo casada, é a pessoa que tem o maior
como a Andrea mesmo disse, de ter um currículo frente e verso, qual é o par que está mais preparado para estar livre. Porque isso é extremamente imprescindível para fechar a conta, porque senão a conta não fecha. Exatamente. Porque, por exemplo, existem o nosso trabalho ele é eventualmente part-time, não tem uma definição de todos os dias da semana, etc. E aqui tudo custa. Então, assim, para a pessoa que tem um planejamento financeiro, é extremamente importante pensar nisso, do tipo, quem deve ser o aplicante principal? Porque isso vai determinar a sobrevivência de vocês, porque não é só esperar 1 ano e 8 meses, você tem que esperar 1 ano e 8 meses, mais ou menos, no meu caso, assim, esperar mais de 1 ano, e depois você tem que cumprir o seu contrato, então é extremamente importante que as pessoas se atentem a esse detalhe. Porque a gente ganha pouco, a gente não consegue sustentar uma casa com o que a gente ganha. Assim, aqui eu tenho fontes de investimento que me garante esse retorno que vai compor o que eu vou ganhar. Mas, enfim, eu acho que é importante as pessoas não fazerem só conta das taxas de aplicação e entenderem que tem esse detalhe, assim, quem é o mais preparado para estar livre. Isso aí. Estudar até a cidade, eu falo bastante disso no meu canal, né? Você estuda a cidade para onde você vai. Eu estou indo para uma cidade que a indústria automobilística é muito forte, tem muito montadora de carro. Pô, meu marido é engenheiro mecânico, ou eu sou engenheiro mecânico, eu vou ficar livre, porque eu tenho mais chances de arrumar um emprego na indústria automobilística do que o outro. Então, isso é importante entender e não só, eu tô indo porque eu tô indo. Não, eu só achei interessante nós reforçarmos isso, porque tem muitas pessoas que vendem um sonho, né? E isso realmente pode mudar a sua vida, mas como qualquer outro, você tem que ter um planejamento. Nem todo planejamento sai 100%, mas você precisa entender, e eu acho que o nosso papel hoje de estar aqui é de pegar pessoas que já estão superando fases desse processo, como, por exemplo, a Andrea, no momento da minha aflição, eu liguei para a Andrea e falei, Andrea, e agora? Ela, calma que vai piorar. Que beleza! Que beleza! Eu falei, então vem agora, mas é que tá, eu não estou vendendo nada, então tem que ser verdadeira. Isso é importante, porque assim... Tem que falar a verdade, cara. Pessoas que estão... Porque isso te prepara de forma muito mais consolidada a você superar o que está vindo. Então, acho que quando nós começamos, tinha só um vídeo seu dizendo, olha, tem essa possibilidade. E zero testemunhos de pessoas que estavam avançando. Então, acho que hoje, o nosso papel hoje, com a comunidade, é, de certa forma, contribuir com informações e passos do que foi a nossa experiência. Isso não quer dizer que o que aconteceu comigo, por exemplo, aconteceu com a Andrea. O processo dela rolou muito mais rápido do que o meu. Mas existem pequenas coisas que façam que a gente economize 1 mês, 15 dias, ou que nos alerte, tipo, bom, acho que então eu preciso poupar mais, eu acho que eu tenho que mudar o meu projeto, em vez de ser a minha esposa aplicante, ser eu aplicante. Então, essa é a ideia, é troca de informações para facilitar a vida de quem hoje decide aplicar para essa modalidade. Isso aí, cara. E isso que o Douglas está falando é muito importante. Como ele me ligou, ele entrou no meu privado, me ligou e falou, Andréia, como é que... Olha, ele falou para mim, Andréia, sabe, a gente não sabe quanto tempo você vai ficar aí, e nem tinha pandemia, lembra? Não, na verdade... Não tinha pandemia, não tinha pandemia. Deixa eles te chamarem, para na hora que eles te chamarem, você meter tudo no caminhão e vir embora. Mas enquanto eles não te chamarem, você não faz essa mudança, porque pode demorar 1 mês, pode demorar 3, para mim, que isso foi a primeira, demorou 3, né? Foi novembro, dezembro, janeiro. Então, essa troca de informação é muito importante. Esse grupo que a gente criou, lembra que a gente criou o grupo da cidade, todo mundo está dentro, falando o que acontece com todo mundo comemora, todo mundo aplaude, é muito legal. Teve uma outra participante do grupo, que até na época que eu comentei o problema que o nosso processo parou, ela também me chamou, e assim, foi super solista, me deu várias dicas, vários toques, ela até acho que ia participar hoje, mas acho que deve ter tido algum problema e não participou. Mas eu acho que é isso, assim, a ideia é que todos nós estejamos aqui compartilhando isso para ajudar as pessoas
a entenderem como que está sendo a evolução desse processo, assim, e agradecer ao Jorge, ao Juan também pela atenção, por estar sempre agradecer sempre a US Solution. Eu acho que thank you, guys. Além disso, assim, acho que nós tivemos Show vários de bola. Então, assim, o que o Juan estava me chamando a atenção que o EB3 é uma jornada, não o gol. Não é o objetivo, é a caminhada. O objetivo é a mudança da sua vida e da sua família. O EB3 é só um caminho para chegar lá. Esse caminho é longo, não é fácil, e é bom falar isso para as pessoas. Eu tinha uma última dúvida aqui, que eu acho que a gente já falou sobre isso ao decorrer, né? Que era o seguinte: olhando para trás, as opções que vocês tinham lá em, sei lá, 2017, no início de 2018, olhando para trás, vocês estavam estudando e tudo mais, conhecendo o EB3, vocês acreditam que ele vale a pena, apesar de ser essa caminhada tão dura, tão demorada? Quem quiser primeiro assim, aí. O vale a pena, ele é muito relativo, porque depende do que você quer. Para mim, tá valendo muito a pena, porque eu tenho 2 filhas, que estão, uma tem 13 anos e a outra, que é a mais velha, está se formando em economia e no Brasil não tem campo de trabalho. Então, assim, para mim está valendo muito a pena por elas. Se eu não tivesse elas, eu diria para você, e com a vida que eu tinha no Brasil, eu diria para você, Jorge, não vale a pena. Mas como eu tenho elas, eu vou deixar esse legado para elas, eu te digo, vale muito a pena. Muito a pena. Então, eu acho que isso é relativo. Agora, assim, para as minhas palavras fecharem, né, para as pessoas que estão querendo entrar no processo, ou que já estão no processo, eu tenho 2 palavras para falar, é planejamento, que isso que o Douglas falou. Tem que ter planejamento. Se você não tiver planejamento, você vai morrer no meio do caminho. Você vai morrer no meio do caminho. E 2, paciência. Porque nada depende de ninguém. Não depende da sua rapidez, nem da rapidez do advogado, nem da rapidez da US Solution. Depende da imigração americana, do USCIS. Então, são 2 palavras que eu quero deixar para vocês. É planejamento e paciência. E aí, um beijo. Valeu. Douglas, vem de lá. Graças. Eu acho que, complementando o que a Andrea disse, assim, eu também venho de um modelo muito parecido. Em determinado momento da nossa vida, eu entendi que o que eu precisava deixar para minhas filhas não era nenhum patrimônio líquido. Era algo que fosse delas, em termos de conhecimento e oportunidades. E cada uma, minhas filhas são novas, então, assim, e que o futuro delas definitivamente seria com base definido aonde elas queriam chegar. Então, assim, hoje o EB3, ele segue muito mais essa ideia do propósito que vai fazer com que eu atinja algo futuro, por exemplo, como as minhas filhas possam colher frutos do que hoje nós estamos nos sacrificando. Então, assim, o nosso propósito inicial foi de estudo e conhecimento, tanto para nós, mas focando sempre as crianças. E eu entendo hoje que, dentre as possibilidades, a EB3, de fato, tem uma facilidade de proporcionar, mas que é importante estarmos cientes de que o caminho ele é estreito e que não é fácil, mas quando você faz qualquer planejamento de vida, estando no Brasil, eu tinha um planejamento perfeito, que no primeiro mês estando aqui, eu falei, caraca! Entendeu? Então, assim, você ter um planejamento e você viver o seu planejamento, ele vai ter que ser ajustado a todo tempo. E é o que aconteceu aqui. Então, é importante as pessoas entenderem que é um processo viável, ele é um processo que acontece, eu estou aqui com o meu EAD na minha mão, então, quer dizer... não estou contando história, só que as pessoas têm que entender que planejamento e tempo é algo que é a base desse negócio. Então, basicamente isso, assim, mas eu acredito que esse processo, ele realmente pode levar as pessoas aonde elas querem chegar. E como tudo na vida, existe uma certa resiliência e investimento, seja investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de conhecimento intelectual. Então, quer dizer, é isso. Esse é o meu ponto de vista, assim, com relação ao EB3, ele atende nesse quesito. E é o que é o nosso projeto de vida no momento, em deixar algo que
as minhas filhas possam colher no futuro. Porque se eu olhar para trás e ver o que eu tenho de possibilidades e o que é a minha formação e a minha capacidade de execução no Brasil, eu já teria voltado no primeiro mês. Então, é verdade. Legal, show de bola. Juan, do you have something to say to No, I think we cover all the questions. It's basically what we say to the clients. They are saying it too. It's about, this is a journey. EB3 is a journey. It's a way to be legal in the country, and then you can resume your life. They have diplomas, they have education. So they are willing to do this journey for, let's say, 2 years, and then from there they can start resume their career, their career. So it's a good. Thank you for the time. Thank you for sharing, for opening your life, and I hope you're gonna continue doing great in everything you do. Obrigado a todos, é isso aí, a gente fica por aqui. Ô Jorge, e outra, deixa eu te falar, se na hora que você lançar a live no YouTube e as pessoas tiverem dúvidas e você quiser perguntar, fazer essas perguntas para mim e para o Douglas, eu não sei o Douglas, mas eu me disponibilizo para responder, porque a gente tem muita dúvida, né, quando está no processo, que a gente não sabe o que faz, né, não sabe. Sim. Então, se tiverem dúvidas que você não consegue responder, que você responde a maioria delas, porque vocês estão maravilhosos, vocês não têm noção de como eles estão no processo, é sério. Então, eu respondo com o maior prazer. Legal. E a gente pode fazer uma outra live dessa no futuro, respondendo essas perguntas que por acaso vem a gente não tenha mencionado nessa daqui. Uhum. Beleza? Topa? Tá bom, gente. Olha, um beijo. Cuidem-se, protejam-se. A gente vai pro offline agora. Fiquem com Deus. Um beijo. Vocês também. Tchau.